Salve, rapaziada. Boa noite a vocês todos aí, hein? Vai aguardar um tempo aqui enquanto a gente aguarda o nosso convidado da noite. E aí, dá pra ouvir direitinho o meu áudio, galera? O áudio tá ok aí pra vocês? Vou aguardar o nosso convidado pra gente poder começar, hein? Essa é a live de número 6 do Projeto TUF das Antigas. Quinta-feira, 4 de julho de 2020. Hoje nós temos como convidado o nosso segundo presidente, Paulo Figueiredo. Ele mesmo. Para quem não me conhece, eu sou o Marquinhos. A nossa live ela vai ficar também online. Obrigado, Paulo Leandro. A nossa live vai ficar online também no IGTV para que você possa acompanhar, caso você perca aqui algum momento, tá bom? Avisa aí para todo mundo, compartilha nosso link. Está oferecendo uma live hoje. Está oferecendo uma live hoje, depois de algum tempo, né? Depois de algumas semanas. Tá a live. Estou trazendo aqui, opa, deixa eu ajeitar aqui meu suporte. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Olha, rapaz. Beleza aí? Tranquilo, irmão. É isso aí. Deixa eu só arrumar aqui para não cair. Joia. Beleza. Esse é o nosso convidado, Paulo Figueiredo. Paulinho, Diga aí, hoje nós somos 30.402 sócios do Fortaleza, meu irmão. Caraca, é mesmo. Do estado que tem mais sócio torcedor. O que é que você acha disso? Show demais, cara. Fortaleza hoje é fantástico, né? Muito orgulho pra gente, né, não? Enquanto tem gente por aí comemorando venda de camisa, a gente sempre bateu o recorde fazendo isso, né? É, cara, enfim, nós temos que assim, parabenizar para essa administração, né? Que hoje nós temos perante Fortaleza, né? É verdade. Gente, esse é o projeto TUF das Antigas, que tem como objetivo preservar o passado histórico do nosso Grêmio Recreativo, Esportivo e Social Leões da TUF, a torcida uniformizada do Fortaleza. A nossa intenção é construir uma narrativa que valorize positivamente a imagem da nossa instituição, Leões da TUF, e, claro, consequentemente, né, o nosso Fortaleza Esporte Clube também homenagear, né, dando voz, mais uma vez, dando voz àqueles que já fizeram muito em nome da nossa torcida, trouxeram relevantes serviços em prol da TUF. Para quem está chegando agora, eu sou o Marquinhos, né, fui diretor de bateria durante um tempo aí na torcida, na década de 90. Estou aqui mais uma vez auxiliando esse projeto espetacular. Nós temos aí várias ideias com a intenção de mostrar várias coisas, trazendo coisas muito interessantes para os Leões da TUF, tá certo? Então, hoje eu trago aqui o queridíssimo Paulo Figueiredo. Se te perguntar, eu vou fazer aqui uma leitura de como a gente apresentou o Paulinho, né, na primeira postagem, lá no TUF das Antigas, 91. Se te perguntarem quem foi o segundo presidente da TUF, você saberia responder? Em 1993, Paulo César Figueiredo assumiu o desafio de comandar a TUF, que naquela época já apresentava um enorme potencial para fazer grandes festas nas arquibancadas. Paulo Figueiredo é o segundo presidente da TUF
assumindo logo após a gestão do Eberson Martins, um dos fundadores, também foi o primeiro presidente da torcida. Paulo teve o apoio da sua diretoria, que logo ao assumirem, trataram logo de dar à nossa agremiação, né, áreas que fossem mais formais. Vamos falar sobre isso, hein, Paulinho? Isso. Cabendo a eles a autoria e a criação do primeiro estatuto da torcida uniformizada do Fortaleza, transformando a TUF em uma das primeiras torcidas organizadas do Norte e Nordeste a ter esse tipo de documento. Então, a gente vai abrir agora nossos microfones, nossa live oficialmente, trazendo a importância de honrar aqueles que vieram antes de nós. Esse é o projeto TUF das Antigas, e dentro das suas atribuições convida a todos para uma imersão no passado histórico dos Leões da TUF, trazendo a voz daqueles que construíram solidamente o alicerce da nossa torcida. Paulinho, agora eu vou deixar você se apresentar aí para a galera. Eu sei que eu fiz uma apresentação muito bonita. Ficou show, não ficou? Ficou massa, cara. Tô legal, tô trabalhando bem então, né? Show, olha aí, Marquinhos, valeu, cara. E eu queria aqui aproveitar, pedir a você falar quem é você, quem é o Paulo Figueiredo hoje, Pronto. Depois de alguns anos tendo passado aí pela nossa TUF, né? Isso. Paulinho, Marquinhos, me conhece, né? O Paulo Figueiredo. Na época que eu fui presidente da TUF, né? Que eu entrei na TUF em 92, né? Fui o componente 42, né? A carteirinha número 42. E foi assim, na época eu era corretor de imóveis, né? Eu trabalhava já na época na Calil Tocha Imóveis, era gerente de imóveis. E eu estava no estádio, eu assisti um jogo lá no Castelão, você estava realmente ali naquela parte central, em cima das cadeiras, em frente ali a cabines de rádio, né? E eu recebi um panfletinho, né? Para entrar na torcida, né? Convidando para conhecer, aí tinha o telefone e tudo. E aí eu lá, vendo a torcida, né? Achei bacana, cara, vou ligar. Aí na segunda-feira, primeira coisa que eu liguei, né? Aí quem atendeu foi o Cláudio. E aí nesse mesmo dia à tarde eu fui lá na casa deles, né? Que era o Cláudio e o Pedro, que por sinal foi a nossa primeira loja, né? Da TUF, né? Que foi lá na cidade de Funcionários, na casa do Cláudio e do Pedro, né? Nós consideramos a primeira loja, que eu acho que é muito bacana, porque lá que realmente eles se vendiam, né? Vendiam as camisas, vendiam os bonés. Era um trabalho, assim, filantrópico, né? Assim, era mais, assim, até assim, que ele tinha uma parte que é do lucro, mas esse lucro era revestido para a torcida, sabe? Então, era, assim, era um trabalho de amor mesmo, porque a torcida não tinha, né, capital e tudo, assim, dinheiro que entrava era para ser reinvestido, né? Quando a gente investia em blusa, tinha um lucro, e esse lucro era ser realmente reinvestido, né? E é o que o Marquinhos perguntou, Claudinho, o Marquinhos? Não, pedi só para que você se apresentasse, por certo, enquanto. Pronto. Agora eu vou aproveitar aqui que você já deu uma iniciada no nosso assunto. É importante a gente saber, né, que seu primeiro contato com a TUF foi através de um panfleto, né? Então a gente já sabe aí a importância do marketing presente dentro da torcida, né? Então, até o Cláudio falou. Fortaleza agora finalmente conseguiu se achar dentro desse campo do marketing, né? Tá maravilhoso o trabalho da moçada, né? Então a gente já tem aí, cara, um panfleto, velho, conseguindo trazer componentes, né? Que uma torcida que não era nem conhecida ainda, né? Exatamente, cara. Mas eu acho, né, assim, a questão da, assim, o Cláudio, né, o Eberson, assim, dois universitários, né, um fazendo economia, outro administração. Então, assim, duas faculdades que tem, né, você sempre está renovando a mente, né, com ideias novas. Então, acho que essa questão desse sangue novo, né, que é muito legal, assim, quando se iniciou a TUF, né, que, assim, geralmente as torcidas Fortaleza, elas tinham um dono, né. O Emanuel era dono da Fiel, né, tinha o Ricardo Coração de Leão. E a TUF não, a TUF, a torcida foi criada para ser independente, né, ter suas diretorias, cada um ia cumprindo. É tanto que ela se mantém hoje exatamente por isso, né, porque ela não tem dono, ela vai sendo, a diretoria está o presidente hoje, João Paulo, né, daqui a 3, 5 anos pode estar outra diretoria, outro presidente, né. Então é isso, né. E eu queria falar também um pouco assim da minha história, né, em relação ao Fortaleza Esporte Clube, né, como é que tudo iniciou. Isso aí seria a primeira pergunta que eu ia fazer. Pois aí eu tinha voltar aqui, né? O roteiro, né? Mas antes da gente entrar nesse roteiro, Paulinho, presta atenção, tá? Eu queria saber, quando você falou aí sobre lucro das camisas, né? Gente, é porque assim, ó,
Uma torcida organizada, ela não tem de onde tirar dinheiro, ela tira dinheiro do lucro dos produtos que ela vende, É verdade. né? Então a gente tem que acreditar e confiar em toda a moçada que está dentro de uma diretoria, que está representando essa diretoria, porque é só pancada na cabeça que essa É, turma leva, né? Você está ali doando o seu tempo, sendo a torcida 100% do seu tempo, e na verdade você vai levando só paulada na cabeça, na muleira, como diz o Matuto, né? é Então vai verdade. levando pancada por todos os lados, né? Seja por uma decisão que você tome, seja por uma camisa que possa ter desagradado, o modelo de uma camisa pode ter desagradado um fulano ou outro. Agradou todo mundo, mas aquele que se sentiu desagradado, vai lá, hoje em dia a internet deu voz a todo mundo, né? É. Então é importante a gente lembrar dessa ideia do lucro aí. A primeira pergunta, Paulinho, que eu tinha selecionado para ti, né, claro, aquela clássica, como e quando surgiu todo esse teu interesse, né, pelo Fortaleza, pelo nosso grande tricolor de aço? Pronto, isso aí veio do meu pai, né? O meu pai era militar e a gente morava próximo ao estádio Presidente Vargas, né? E é isso, aí, assim, todos os jogos assim, do Fortaleza, geralmente meu pai ia para o estádio. E eu creio que a primeira vez que eu fui foi em 76, eu tinha 9 anos de idade. E aí eu ia com meu pai, né? Aí sempre, o meu pai, ele, assim, ele gostava de dormir cedo, então ele assistia o primeiro tempo, geralmente, né? E é interessante assim, que eu gostava de ir para o estádio, né? Assim, era para comer, né? Eu adorava ter uns rolês de cana, porque acho que hoje você não sabe nem o que é isso, né? Que vendia os espetinhos e tinha os rolês de cana e eu adorava Ela aqueles rolês não de cana. sabe, ainda vem do lado de fora. Aí Ainda tinha o vem amendoim lá fora. torrado que vendia, né? Tinha a laranja lá, que o cara tinha aquela máquina assim, que o cara descascava enrolando assim, a laranja, achava fantástico aquilo ali. E o famoso cai duro, né? Que era muito bacana. Uma vez eu tava no estádio, aí a mulher mexendo Saudade lá, o cai duro, aí aquilo é puf, caiu dentro do caldo, né? Aí ela meteu a mão no caldo, aí tirou assim. Aí eu, eita, assim é que é bom. veio temperada. Aí pronto, cara, aí Bom, meu pai mas foi e me aí levando, né? E assim, aí pronto, criou essa paixão, né? E às vezes, assim, era o Castelão, raramente eu ia, porque meu pai não ia pro Castelão. Aí geralmente eu ia com alguém, assim, um amigo dele, às vezes ia e me levava. E eu achava interessante que aí ele tinha jogo que tinha, papai, vamos pro jogo hoje. Mas não, filho, hoje ninguém vai pro jogo não, porque vai dar muita gente, não sei o que, é perigoso. E eu ficava com aquilo na cabeça. Como é que meu pai sabe? Vai dar... Realmente dava muita gente, né? Porque eu morava perto do PV, quando terminava o jogo era aquela multidão, era cheio de carro lá em frente, lá em casa. E como é que meu pai sabe, né? Pai, que vai dar muita gente. Eu ficava impressionado com isso, né? Aí hoje a gente entende, né? Quando o jogo tem algum clamor a mais, você sabe que vai dar um grande público, né? enfim. Bom, é interessante a gente saber, né, ou falar para a galera, que foi lá na sua casa, que ficava ali uma quadra do PV, né, com a distância só da escola técnica, né? E, Isso. e você já estava ali tão pertinho do estádio, e ainda assim o teu pai voltava quando terminava o primeiro tempo, porque tinha que acordar cedo, né? Foi um outro. Ele dormia, gostava de dormir 8 horas, quando tinha jogo ele dormia 9, né? Mas ele sempre gostou de, porque ele acordava 5 horas da manhã, ele tinha esse hábito, né? Mas assim, ele nunca assistia o segundo tempo, ele vinha, né? E às vezes aí quando eu comecei a ficar assim, né, que eu ia só pro estádio, e às vezes eu estava em casa, aí naquela época tinha uma hora do pobre, né, que era tava o intervalo no segundo tempo, aí abria os portões. Às vezes eu estava em casa, aí eu puf, ia pro estádio, né? Aí depois que meu pai tinha um presidente da FCF, que era amigo dele, eu ganhei uma carteirinha lá que eu tinha direito a. Tem uns 3 anos eu entrava com essa carteirinha no estádio, aí eu achava massa. Isso era, isso começou em 1976, né? 76. Foi uma sequência que a gente também passou aí sem vitórias, né? Sem conquistar Foi. campeonatos também, né? É, Enfim, mas aí depois virou a década, meu amigo, só deu leão, e foi. aí a hegemonia foi começando a partir dali, né? É Aquele verdade. supertime do Silvio Carlos ali e tal. Enfim. Então será que tu ainda consegue se lembrar dessa primeira vez que tu foi pro estádio? Ou só consegue lembrar porque ia para comer? Rapaz, assim, eu me lembro assim que foi no PV, né? Que a gente ficava naquele outro lado da social, porque meu pai era militar e ele tinha direito a entrar, né? A gente entrava seriamente pelo outro lado, mas eu me lembro muito bem que naquela época eu me lembro que ele falava muito do lateral do Louro, e o Louro já não jogava mais, né? O Louro jogou, acho que foi a última vez, foi em 75.
E eu me lembro assim que tinha um chinesinho, né? A questão do Hamilton Melo, o Lulinha era o goleiro, e pronto. Assim, o que eu me lembro foi exatamente isso. Eu não sabia qual era o time. Os times na época assim, era o time Calor do Ar, Tiradentes, né? Era o América. Mas assim, o primeiro jogo, quem foi? Porque eu ia mais assim pela motivação, não sabia nem quem estava jogando às vezes quando eu era criança, né? Do outro lado Ia do. para o rolete de cana e cai duro. Era. Paulinho, agora falando especificamente da TUF, cara, como foi que chegou para ti, né, esse teu envolvimento com a torcida? Você recebeu ali o panfleto, e aí depois, como é que foi? Conta de novo aí para quem chegou agora, né? Tu foi lá na casa do Cláudio, conta aí, vai. Pronto, né? Eu fui pro estádio aí em 92, isso, assisti um jogo no Castelão. E aí eu recebi, né, esse panfletinho, aí eu guardei, né, e assim, aí eu comecei a observar a torcida, né, a TUF, tinha aquela faixa bonita, né, Leões da TUF, e aí quando foi na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, né, aí eu falei com o Cláudio, e fui lá na casa do Cláudio, né, que hoje a gente considera como a primeira loja da TUF, né, que lá era que eles vendiam as camisas, bonés, e aí eu bati um papo com o Cláudio, né, eu já me empolguei muito quando eu falei para ele, comecei a falar um monte de ideias, sabe, e aí logo depois, né, a gente disponibilizou lá em casa para as reuniões, sabe? E eu disse que estava disposto a ajudar a torcida e tudo. Isso era que ano, Paulo? 92. A torcida já tinha feito um ano, né? Então acho que foi lá para abril, maio, foi logo assim no começo do ano. Logo depois, a turma já tinha feito um ano já tinha completado um ano de existência. É tanto que assim, eu fui o componente 42, né? Assim, a torcida que estava crescendo, né? E cada vez assim, ela Olha, estava crescendo muito a aos torcida poucos. tinha, a torcida tinha um ano e tinha 42, com 41 componentes, né? Aí quando eu entrei, 42. A gente hoje vê essa multidão, vê o Mar É Branco na arquibancada, fantástico, né, cara? e a Fantástico, é gente não sabe emocionante. como foi lá para. Tem gente que não conhece ou não dá valor, né? Quando não escuta a diretoria falando, quando não segue as orientações. A gente tem que observar que teve o trabalho de muita gente por trás, cara. Mas assim, ó, antes da TUF, você chegou a ter algum envolvimento com alguma outra torcida organizada? Não, nunca, assim, só assim, eu me lembro que a torcida organizada que me marcava, que eu via, que eu gostava, era a Fiel, né, que era do Emanuel, que às vezes ele vinha de shake e tudo, mas eu era muito criança ainda. Mas nunca assim me envolvi, nunca, a TUF realmente foi a primeira, a única torcida assim que eu me envolvi realmente foi a TUF. A Fiel Tricolor, ela começa ali por volta de 82, 83, é isso? Aí eu me lembro que tinha a Engre, a construtora Engre, né, que era a Muniz Araújo, eu nunca esqueci, assim, e ele patrocinava, né, a Fiel, lá tinha uma faixa com o nome da construtora, e ela patrocinava o Fortaleza. E essa construtora, quando a gente ia pro Castelão, ela próxima ao Castelão, a gente passava em frente a essa construtora. E o interessante, assim, que a TUF ela não aceitava, né, essa questão de patrocínio, a questão era ser bem independente, né, a nossa torcida em relação a isso. A gente queria independência total, que quando você tinha algum patrocínio, você ficava se devendo alguma satisfação, né, se aquela pessoa fosse um diretor, alguma coisa da torcida. Do time, né, que eu digo. O famoso rabo preso. É, Também, quem tem rabo preso não pode cobrar, né? é verdade. E a gente A sempre TUF foi buscou essa criada independência. justamente para incentivar e cobrar resultados também do país, né? Pois bem, Exatamente. mas peraí, era 76, tu tinha 9 anos, 83, tu tinha 15, 16, É, e ainda não fazia parte de nenhuma torcida não. organizada. Mas ia jogar papel picado junto com a Fiel. Não, acho que não. Sempre eu assisti o jogo lá de lado ali da cabines de rádio, né, em cima das cabines. Eu nunca ia pra lá E e no VV ficava do outro lado. Eu nunca ficava assim, na arquibancada lá, no meio gente da rica é torcida. outra coisa, né? É porque às vezes eu Por tinha, né, falar a em gente cortesia rica, lá do... por falar em gente rica, quando eu ingressei na TUF, era junho de 93, né? Que eu fui fazer a minha inscrição lá na tua casa, na sala Né? da tua casa, né? Logo após do Eu me Bandeirão, né? lembro, eu me lembro que eu botei um monte de condições para entrar na torcida e tudo, porque eu era diretor de outra torcida, né? Era muito criança ainda, velho, e já tava com essa moral toda, me sentindo, né? Aquela coisa. E só entraria na TUF se ganhasse uma camisa.
né? E aí quando eu Aham. inclusive eu cheguei lá na tua casa, eu estava com a camisa de outra torcida organizada do Fortaleza também, Uhum. né? Que era a Bafo do Leão, no caso. E Nossa, ali amigo mesmo eu Sandro. já vesti a blusa da TUF por cima da blusa da Bafo, né? E ali virei TUF. E quando a gente vira TUF, nunca mais a gente É, diz. cara, volta não, viu? Sai não, volta É atrás isso não. aí. Mas, Paulinho, cara, o que me impressionou também, velho, sabe o que foi? É que, assim, quando eu fui fazer a minha ficha de inscrição, tava a mesa rodeada de gente da TUF, era assim umas 20 pessoas, e aí eu preenchendo ali de cabeça baixa a inscrição e tal, aquele pessoal todo. Quando eu terminei de assinar, era todo mundo batendo palma. É, Agora é TUF, não sei o quê, né? Eu fico. era muito legal, né, cara? E um detalhe era que a ficha de inscrição ela não era branca, porque quando imprime ali a tinta, né, fica Era preto e azul, branco, né? azul, azul, Era azul a é, ficha. papel azul Isso, que a gente isso me comprava. impressionou também. Isso me Rapaz, tu é impressionou muito detalhista, viu? que Se lembra até trouxe. disso. Ai, ai. Lembro. Não, tá louco, né? Tá louco, lembro demais, né? Enfim. E na mesma semana, isso era num domingo à noite, começo da noite, na mesma semana eu ia ter uma reunião lá na tua casa, né? E aí, no domingo, eu não conhecia os instrumentos, não fui ver bandeira, não fui ver nada e tal. Mas na quarta-feira, acho que era quarta ou era quinta, os jogos eram sempre no final de semana, coisa assim. E aí eu fui lá para a reunião, já como diretor e tal. Foi quando o Delano apareceu também, nesse mesmo Aham, dia. A que era gente da fez a Bafo, Leandro inscrição da do. Bafo, né? Isso. O meu número é 199. O Delan, olha aí, 199. A TUF já tinha 2 anos e meio, já tinha estreado o Bandeirão, hein? Era, vai, boi Já do ia falar sobre Bandeirão. o Bandeirão. E o Delano, né, acho que deve ser 201, 202, porque o Macionílio já é 203, né? 203, Mas né? vamos lá. Mas, Paulinho, para você chegar na presidência da torcida, cara, você chegou a exercer ainda algum cargo de diretor na gestão anterior, que era do Eberson? É o seguinte, na gestão do Epson eu fui como é que se diz, diretor social, porque quando eu entrei na torcida fui muito atuante, né? Eu comecei a dar ideia, comecei a agir, comecei a fazer algumas ações, fazer rifas, né, para a gente poder arrecadar dinheiro. Tinha um som, a gente comprou um som 3 em 1, a gente rifava, a gente saía no estádio vendendo, conversando com cada torcedor e vendendo, né, a gente arrecadava, né? Eu acho que esse som a gente conseguiu fazer umas 3 rifas com ele, porque era aquela pela Loteria Federal, né, numeração, e nunca E aí saía, saiu. né? Aí a gente sempre fazia de novo a rifa para sortear, sabe? E aí eu Sei. lembro na época a gente comprou um megafone, que foi muito O legal Mega, esse não megafone. alcancei o megafone ainda. Que é pronto, o megafone, foi muito legal, porque para a gente poder comunicar, né? Falar, fazer os gritos da torcida. E Esse é legal que megafone no marcou, né, cara, interior, assim, naquela época, assim, né, você a fazer uma gente ia pro ação. interior, esse megafone fazia zoada, viu, rapaz? Era muito legal, era muito legal. Hoje não existe mais não, né, que esse megafone existe? Existe, Existe, só que né? não faz mais sentido usar na torcida, né? É, No é. popó, garganta de aço ali. Aí, Então, assim, aí sempre, quer dizer que assim, foi diretor de social, diretor diretor social. social. É. O que é que o diretor social faz? Fala aí para quem Na minha quiser. época, assim, a gente fez o primeiro informativo, né, com o diretor social. As reuniões eram lá em casa, todo sábado a gente se reunia, né, lá na Deputado João Pontes, 1267, lá no bairro de Fátima. E aí nisso assim, eu ficava muito essa parte de comunicação, sabe? De a gente poder divulgar a torcida, de fazer o social, né? A questão. Era, assim, era um social e um marketing também, né? Porque a gente às vezes ia na rádio, né? Dar uma palavra, conclamar os torcedores, né? Para se inscrever na TUF, conhecer a torcida, né? Sempre a gente estava lá e assim, era mais assim nessa faixa mesmo de fazer o social, né? Eu sei. Mas aí, assim, de diretor social para se tornar presidente da torcida, como é que foi isso? Como foi que você conseguiu alcançar esse posto de presidente dentro da torcida? Foi assim praticamente assim um consenso na época a torcida, como a gente estava naquela, né, já tinha ideia de criar Isso era um 92, em 93, é nesse 92, ano. né? Aí quando foi em 93 a gente fez o segundo informativo. Aí lá já tinha escrito, né, falava até do Bandeirão nesse segundo informativo que a gente tinha muita vontade de fazer e tudo.
E assim, acho que por eu ser muito atuante na torcida, né, de fazer muitas coisas, de sair, estar disponível, né, fazer visitas às pessoas para poder angariar recursos para a torcida, eu fui escolhido, né? Praticamente eu fui escolhido, fui aclamado, foi assim, para unanimidade nessa eleição. E aí nessa eleição a gente escolheu toda a questão da diretoria, né? Aquelas pessoas que mais participavam da torcida, que estavam lá nas reuniões, né? Que participavam das ações, que estavam nos estádios. Certo. E assim, do nada, te colocaram lá em pauta, vamos votar e vamos eleger o Paulo como presidente da torcida, né? Aí E eu aí, assim, ia ter a eleição, né? Aí me colocaram, né? Me colocaram lá como para ser o mas, presidente, né? mas essa eleição já estava prevista e tudo, alguma coisa assim? Já Ou estava, simplesmente. porque assim, não tinha o estatuto, né? Mas já tinha ideia de ser de 2 em 2 anos, né? E aí é como ia acontecer em fevereiro de 93, né? Que seria esses 2 anos da primeira gestão do Everson. O Everson também já estava assim, um pouco, né? Assim, cansado, porque ela tinha levado a torcida durante 2 anos, né? E ela tinha, às vezes, muita confusão, muita coisa. E aí me escolheram, né? Foram eles que, assim, as pessoas mais antigas estavam lá. E por unanimidade eu fui aclamado presidente, sabe? E quais foram os primeiros desafios que você chegou a enfrentar como presidente da torcida? Os primeiros. Primeiro, assim, a questão da organização, né? Organizar a torcida, né? A questão de que assim, ó, o primeiro formativo foi em setembro, né, de 92. Aí o outro saiu em janeiro de 93, né? A gente queria mais, assim, era ter um informativo toda vez mensal, né? É tanto que esse primeiro informativo, cara, foi muito engraçado. Quem datilografou foi o Pedro, irmão do Cláudio, né? Ele tinha, Xilografou. Aí para o pessoal que é digitou, né? daqui. Digitou. Cara, era batida a máquina, sabe? Aí não tinha o cabeçalho, a gente tinha que era desenhado, né? O cabeçalho da turma, a gente cortou, colou o papel e a gente tirava xerox, sabe? Como era assim, eram poucos componentes, a gente tirava o quê? Umas 50, 100 xerox, o pessoal que estava ali mais nas reuniões, a gente distribuía, sabe? Era muito legal. Aí o segundo estatuto, a gente já era assim, o primeiro objetivo, assim, o grande lance, né, assim, da primeira coisa foi o estatuto, né, que a gente queria implementar, realmente registrar esse estatuto e fazer o bandeirão, né, porque começaram aquela cobrança, né, e assim, a TUF já começava a ser a torcida referência, né, do Fortaleza, e havia essa cobrança muito grande, que achava assim, que diziam que a única torcida que poderia fazer um bandeirão, né, para concorrer lá o canal seria a TUF, né. E aí acho que foi o grande desafio, foi esse bandeirão. Nós fazemos o bandeirão. Mas assim, voltando a falar do estatuto, né? Para quem não sabe, para quem chegou agora também, tá? Né, foi na tua gestão que o primeiro estatuto foi feito, foi criado, né? Aproveitar e deixar Isso. já registrado que é uma das primeiras torcidas organizadas do Norte e Nordeste a ter o seu próprio estatuto, né? Como foi que se deu todo o processo de escrita, né, de fazer esse estatuto propriamente dito? Você que estava ali já com a Fátima, né, que era a tua vice. Isso, a Fátima Batista. E a Fátima ela foi escolhida como vice, né? Na época eu escolhi ela para ser minha vice, porque exatamente pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, né? De ajudar, ela era muito organizada, sabe? E ela já tinha experiência com essa questão do estatuto, né? Ela já tinha lá as cláusulas, como é que devia ser, como é que devia ser a redação, como é que devia ser a diretoria, né? Todas as cláusulas que devia ter, as responsabilidades de cada um. Então ela tinha tudo Já isso, trouxe né? um esboço, foi isso? Foi, ela já trouxe o esboço, aí fez tudo. E aí a gente, né, colocou lá em votação, aí todo mundo a gente preencheu, né, fez, marcou uma reunião, né, com todos os diretores, né, que tinham sido aclamados para. Aí todo mundo assinou, né, esse estatuto. E aí nós demos entrada no cartório, foi no cartório Melo Júnior, que a gente fez o registro foi até, acho que foi em maio de 93 que nós fizemos o registro do estatuto, né, e tiramos nosso CNPJ, foi muito bacana, né, de ter o CNPJ da torcida. E, assim, foi um trabalho muito em conjunto, assim, né, com a Fátima. A Fátima foi muito importante nessa questão da organização, de toda essa parte aí, burocrática, né, da torcida, né. Nós abrimos a conta na época, na conta a gente abriu lá no BIC, Banco BIC, a primeira Essa conta conta da era para quê? torcida. Hã? Essa conta era para quê?
Era conta corrente, né? Para colocar o dinheiro da torcida, né? A gente poder, se precisasse emitir um boleto, sabe? Para fazer os depósitos, né? Das vendas, das camisas, aqueles. Os rendimentos que a gente tinha, né? Também tinha as mensalidades, né? Dos sócios. E a gente aí depositava. Seria mais para isso, né? Para ter um cheque, para às vezes vai comprar um material. A gente dava, na época, trabalhava muito com cheques pré-datados. E a gente usava o cheque pré-datado para fazer esses compromissos. Eu sei. Eu tenho aqui, Paulinho, o expediente, sabe, da tua diretoria. Certo. Relação com todos os diretores, velho. Revela aí como é que foi, né, montar esse grupo todo, juntar, reunir essa galera toda e distribuir os cargos, as funções e como é que você cobrava desse pessoal. Assim, né? Nossa diretoria, assim, era exatamente aquelas pessoas que mais atuavam na torcida, né? E aí, quando a gente quer as pessoas que iam para a reunião lá em casa, que estavam sempre junto, que a gente estava trocando ideia, que estavam buscando, né, o crescimento da torcida. E aí essas pessoas foram convidadas para estar na diretoria, né? Porque a gente primeiro se reunia, né? Não tinha, assim, todo mundo ajudava, não tinha essa formalidade da diretoria, acho que John Webster era presidente, aí tinha eu que era o diretor social, e aí tinha aquelas pessoas que realmente ajudavam, né? E aí a gente, como tinha que criar, né, criar o estatuto, e cada um tinha que ter uma função, aí todos, aquelas pessoas que estavam mais próximas da torcida, que mais ajudavam, elas foram colocadas na diretoria, sabe? Eu era o presidente, a Fátima Batista, né? Ela entrou como vice-presidente, porque ela era muito atuante mesmo, a Fátima. Ela tinha Cheguei a entrado também conhecer em alguns 92. desses diretores ainda. Hã? Eu cheguei a conhecer alguns dos diretores. Aí tinha o Magno, que era o secretário-geral, né, que fazia a questão das atas. O Magno, eu me lembro do Magno, ele era gordinho, ele morava ali perto da Domingos Olímpio. Às vezes eu Não é dava o carona Mário para Freire, ele. não, é? O Magno Freire, nobre. Ele Rapaz, tem morava próximo a notícia Domingos dele Olímpio. ainda. Não, cara, nunca mais vi o Magno. Ele morava ali Tem próximo a Domingos Olímpio. Às vezes dava carona para ali ele. era torcedor, viu? Tinha uma goela Era, boa. era, gordinho, né? Aí o Herberson ficou como diretor financeiro da torcida, né? O tesoureiro era o Carlos Saiu da Everton, presidência, mas seguiu como diretor financeiro. conseguiu como diretor financeiro, né? Aí o tesoureiro era o Carlos Everton, também era muito atuante lá com a Então, gente, assim, né? ó, o presidente Paulo Figueiredo, a vice, a A Fátima Fátima, Batista, o o secretário-geral Magno Freire, Freire, o o financeiro era diretor o Everson. financeiro Eberson, o Aí tinha o tesoureiro Carlos Everton. Carlos Everton, de onde ele é? Tu lembras? Rapaz, eu não sei se ele morava ali perto da região do Castelão, cara, o Carlos Everton, mas ele era magrinho, moreninho. Eu acho que ele tá até no meio no grupo dos Dinos, não, Carlos Everton? Não Eu sei. acredito que não, não sei. Depois ele se Não, é o manifesta. Erlanderson que tá, é o Erlanderson. Carlos Everton, Ah, esse era magrinho, eu me lembro dele. Aí tinha o pronto. Francisco Rodrigues, né, que ele tinha, como ele era o diretor de produção, porque na época ele tinha uma empresa de filmagem. Tinha aquelas câmeras, né, ele fez algumas filmagens, a gente estava até atrás dele agora, do Estamos Rodrigues. É, estamos, desesperadamente né? atrás dele. Tem o telefone dele aqui, mas liga, não sempre dá de ligado, o WhatsApp não funciona, Se no alguém, inclusive, Instagram estiver não, ele não assistindo, responde. se alguém estiver assistindo a esse vídeo aqui, por favor, né, o nome dele é Francisco Rodrigues Filho, né? Então, Filho, na época ele morava ali na Abolição, precisa cara. resgatar algumas imagens aí com ele, né? A É, ele dúvida tem está fazendo imagens 30 do anos no ano que Bandeirão. vem, precisa resgatar umas coisas aí, do Bandeirão principalmente. É, Aproveitar aqui, já que a gente está falando o nome de um montão de gente, deixar aqui um grande abraço pro Neto Gota, que está Neto aí Gota. aqui assistindo a live também, o Show. Bracola da Periferia está aí também, o Jonas também está acompanhando, a Fatinha eu não vi ela falando aqui Tá, ainda. mas já tá, a Fátima tá. Eu vi que ela entrou lá no Ela deve, começo com aí. certeza, acredito que ela esteja assim. Né? Então, o Adegildes, que era o departamento Figueiredo. político da CEP, Daí Figueiredo ele era advogado, né? Na época ele trabalhava na imobiliária. Ele era torcedor. Morava também ele próximo ao presidente Vargas. Aí na época eu convidei o Adegildes para, né, como fosse advogado, para ser o nosso diretor jurídico. E ele topou, né? Hoje aí a ele. Fatinha, rapaz, ela está dizendo, ó, estou sim. Beijo, Patinha Fatinha. é um eterno colaborador dessa turma, Patinha. E o Figueiredo hoje é advogado, ele trabalha independente. Enquanto ele tem escritório no Del Passeio, né? O diretor de promoção e transportes era o Sérgio, Cláudio Sérgio, grande Sérgio da Messejana. É o Sérgio das sandálias Zoldas, como é que é o nome? É, Como é que era o nome? Sandália Zoldas, sandália Darwin. o Edmilson é que sabe direitinho, né?
Pois bem, e depois do Sérgio vinha quem? É o diretor de imprensa e divulgações, que era o Carlos Magno. O Carlos Magno falava muito bem, né? Era o cara que ia comigo nas rádios. Depois a gente vai contar essa história aí do Carlos Magno, dos itinerários que a gente fazia, né? Até as rádios e tudo, para divulgação da torcida. Depois eu vou contar mais um pouquinho dele aqui. Aí E tinha o quem diretor se só. torna o diretor social? Olha ele aí Aí, chegando. a lenda, meu irmão. Roberto Montenegro Ramalho, o grande Robertão, né, cara? Esse aí Robertão é uma figura, é cara, é uma gente boa história, viu, na demais. torcida, né, cara? Assim, Robertão é Esse é fantástico, viu, gente boa cara? demais. Esse cara dá orgulho pra torcida, viu? É um cara, assim, realmente Rapaz, que alavancou essa torcida também. Aí o ele patrimônio, vestiu, ele vestiu a camisa da TUF, literalmente, né, é cara? um apaixonado pela Nossa, turma, pelo Fortaleza. E aí, depois do Robertão, vem ali o Marcelo Gugel das Gel das Neves, Neves, Marcelo Coruja, né? velho coruja. É, grande empresário hoje dos automóveis, né? Que quer comprar um carro, procura o Marcelo aí. É isso aí. O Marcelo era diretor de patrimônio, não é isso? Isso. O presidente do Conselho Fiscal era o Francisco, aí vinha o primeiro presidente, que era o Cláudio, É, né? o O Cláudio Francisco sabe quem é, Rodrigues. né? O Francisco aqui que ele tá falando é o Telecheque. É não, mas. É, o Telecheque. Aqui tá completo o nome dele aqui. Rapaz, deixar aqui um abraço pro Telecheque, é um cara que tem um trabalho muito, muito intenso dentro da cultura. Fantástico, cara. Ele que nas reuniões, né, que tinha as reuniões lá todo sábado, cara, ele ligava pra todo mundo, né? E assim, a galera ia mesmo, sabe? Esse trabalho do Telecheque é uma pessoa muito importante nesse engatinhar da torcida, né? Ele teve, porque na época a gente não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, né? De e-mail, de WhatsApp, né? De mensagem, tudo. Ele era no telefone, você tinha que ligar, né? Não tinha celular, você tinha que ligar, se a pessoa não tivesse, deixava recado, né? E realmente o pessoal ia, sabe? Foi muito legal esse trabalho do Telecheque pra gente, né? Primeiro conselheiro que é o Cláudio Costa, né? Fundador, né? Fundador. É o fundador aí, Um junto dos, com o Everton, junto com o Pedro, a galera todinha. é, E aí vem o segundo conselheiro, que é o Lucivaldo. Lucivaldo, né? Lucivaldo hoje mora em São Paulo, né? Grande tricolor, era um cara que participava muito com a gente, estava junto. Gente boa. Primeiro suplente, o Sérgio Sérgio. Carvalho, Girão, não sei qual é o Sérgio Carvalho Girão. Aí tinha o segundo suplente, que era o Thiago Martins. Cara, o Thiago era um cara que ele era muito, assim, fervoroso, sabe? Ele era muito palmeirense também na época, né? Na época o pessoal tinha a questão da segunda torcida, né? Mas hoje, com o crescimento do nosso futebol, né? Praticamente isso está se acabando, né? Mas na época tinha muito isso, né? E o Thiago, assim, era um cara bem vibrante, cara. Eu tava até comentando hoje com o Claudio sobre ele, né? E o terceiro E suplente aí era o finaliza Erandi. com o Arandi, né? Erandi. O Erandi também é um cara que sempre estava lá nas reuniões, sempre participava, sempre ajudava, sabe? Foi muito bacana a participação também dessa galera aí para desenvolver, né, dessa minha gestão aí, foi muito legal, sabe? Foi muito bacana, assim. Vamos voltar pro roteiro agora, Paulinho. Assim, Vamos ó. lá. A gente falava, né, do informativo que você recebeu, né, que te trouxe, né, para a TUF, inclusive. E aí, de quem foi essa ideia desse primeiro jornal informativo da torcida, da TUF? Assim, assim, acho que sempre que a torcida ela devia ter um informativo, né? Para informar, a torcida estava crescendo, estava entrando componente, né? Quando a pessoa entrasse, soubesse um pouco, né, o que era a torcida, e quando ele entrasse, Olha o Everson ele já tem Martins algum. aí, rapaz. Está aqui também assistindo a nossa live. Olha aí, Abraço aí, presidente. E assim, ó, era assim, primordial ter essas informações, né, para as pessoas que estavam entrando, que a torcida estava se organizando, a torcida estava crescendo, e a gente tinha essa visão de ter um informativo, né, e tudo. Esse primeiro informativo, também a Fátima, muito importante, ajudou a gente, né, nisso. O Pedro, né, o irmão do Cláudio lá ele tinha um Olivete lá, e ele que datilografava pra gente. E legal mesmo, Olivetti cara, era a máquina de datilografar, era, viu? bicho, era de uma geração, viu? Era Era todo ostentação que datilografado, tinha né? O Olivetti. cabeçalho, cara, a gente cortou, né? Colou lá e tirava xerox e a gente divulgava para os componentes, né? O primeiro, aí o segundo já foi, né? Que foi o E o que é que segundo. tinha escrito, ô Paulinho? O que tinha escrito nesse informativo? Tu lembras ainda, não? Rapaz, deixa eu ver aqui, eu acho que eu me lembro aqui. Deixa eu ver se eu olhar aqui, se eu pescar aqui.
E como que você se lembra aí, pescando, né? Ah, Assim, aconteciam sempre as reuniões no deputado João Pontes, lá onde era a sua residência antes, né? A residência do seu isso. pai. E sobre o que é que a turma discutia lá, quando vocês se reuniam, o que é que vocês discutiam? Ah, tá certo. Somente aqui. Primeiro informativo, pronto. Rapaz, o Vai que a dar gente discutia lá era tudo em relação à torcida, né? Os problemas que às vezes tinham durante o jogo, uma organização, né? Assim, a questão de como levar material, como guardar, né? Todo esse roteiro que às vezes uma parte do material ficava na minha casa, outra parte ficava na casa do Eberson, às vezes na casa do Cláudio, porque a gente dividia nos carros, né? E cada um levava para sua casa. Então, tudo isso era discutido na torcida, né? As ações que a gente ia fazer, né? Como é que a gente ia divulgar para os sócios, entendeu? O que é que a gente ia divulgar no informativo, né? O que é que a gente poderia fazer para. Então, assim, todo mundo que estava lá estava dando ideias, né? E essas ideias a gente ia coletando e aplicando, né? Às vezes surgia algum, sei lá, alguma reclamação. Então, a gente ia ver o que estava acontecendo e, através dessas ideias, a gente ia melhorando a comunicação da torcida também, né? Logo à frente a gente vai falar a gente também, quando falar da parte do Carlos Magno, a gente vai falar dos programas de rádio que a gente tinha, né, da peregrinação que a gente fazia nas rádios também, para divulgação da TUF, né? E isso foi muito importante para o fortalecimento, né, da torcida, para o crescimento da torcida, sabe? É, a Fatinha está aqui falando no chat, aproveitar que já deixar um abraço para o Pedrão, o grande Pedro, professor Pedro. Ajuda Né? aí, Fátima. Fatinha está falando aqui o sobrenome do Telecheque, do Júnior Telecheque. É Francisco Menezes. Né? O Júnior Menezes. Telecheque está se recuperando aí, né, do vírus, acabou sendo Mas já ficou bom, graças a Deus, viu? O Telecheque tá graças a recuperado aí. Deus. Né? Tá. Temos alguns amigos que já passaram por isso, né? Então, todos vitoriosos aí, né? Enfim. Paulinho, em 1993, a TUF estreou seu primeiro bandeirão. Aquele bandeirão icônico, né? Que tinha o Bart Simpson, raivoso, montado em um leão. Como é É, que surgiu essa ideia para criar esse bandeirão? Olha o hã? Bart aí. Aí, ó. Ah, tu já tem a tua camisa, cara? Já chegou a tua? Não, cara, essa aqui é a camisa modelo, né? Aí eu fui lá na loja e só queria que eu vou fazer a live da TUF hoje, eu quero estar com ela. Aí amanhã, por Olha, isso que as camisas vão rodar amanhã, porque eu tenho que levar para lá para ela poder começar a rodar. Aí, tô não, eu tenho uma esperando a live minha chegar, quinta-feira. hein? Mas é bom porque entrou aí mais umas 4 pessoas para querer a camisa, né? A Fatinha foi uma, tem o O Hugo, Hugo, é, e eu aí vi, eu vi. legal isso aí, porque. Sim, Paulinho, vamos lá, voltando para Vamos a lá, pergunta. Como foi o que surgiu a bandeirão. ideia para a criação desse bandeirão? Pronto, o bandeirão, né, começou a surgir, né, tanto que eu estava olhando hoje o informativo, o segundo informativo de janeiro, e aí começou a questão essa cobrança, né, para a torcida começou a cobrar, né, que a torcida devia fazer o bandeirão, né, porque o outro lado tinha feito, a gente tinha que fazer um. E aí a gente começou, assim, que era um investimento muito pesado, né, porque a gente, uma torcida pequena, a torcida não tinha fundos, né, e aí logo assim que eu assumi, cara, esse cara, eu vou atrás disso aqui, aí fui rodar, né? Fui pedir, eu falava, né? Foi quando eu conversei com o Valério, que tinha Dorremi Tecidos, né? Que ele trabalhava com lycra, né? Ele Mas vendia esse. a gente consegue lembrar quem foi que teve a ideia. A primeira pessoa a falar, vamos fazer um bandeirão. Cara, o Cláudio era muito empolgado com isso, né? O Cláudio assim, era muito ligado com as torcidas do Sul, né? Ele sabia quando as tendências da torcida lá, porque ele se comunicava muito, e ele sabia que na época vai que a Mancha Verde tinha feito, acho que era o segundo bandeirão, né, do mundo, acho que o primeiro Era maior o do mundo era primeiro. um time lá da Europa que tinha feito. E aí o nosso, cara, acabou sendo o segundo do Brasil, né? Depois eu pedi para dar Mancha Verde, nosso bandeirão. E aí como foi que aconteceu, né? Aí eu conversei com o Valério conversou com o pessoal da Santana Teixo, né? Porque o Valério trabalhava com Valério que é da lycra. Dorremi, não é isso? Era Valério Lima, que é dono da Dorremi Tecidos, né? Ele faleceu até ano passado, falando com a Fátima agora, ele disse que ele faleceu ano passado num acidente de carro. E o Valério foi muito importante, cara, para essa questão da solidificação do bandeirão, porque a gente não tinha como fazer um bandeirão, né? Era um investimento muito grande, foram 3.150 metros quadrados, né? Do tecido, né? Para a gente fazer esse bandeirão.
Cara, quando esse tecido chegou, cara, assim, é inacreditável, sabe? Assim, quando é assim, que a gente ia fazer um bandeirão nessa magnitude, cara, e assim a gente manteve segredo, né? Eu acho que hoje, com essa questão da mídia social, a gente jamais teria conseguido manter esse segredo, sabe? Assim, ninguém sabia que a gente ia com o bandeirão, só a gente que estava na TUF mesmo, mas imprensa, ninguém sabia, somente a gente, os componentes da TUF que estavam lá, né, que sabiam do bandeirão. E na época a gente fez a questão da costura, foi na Tatapaué, né? Que era do Dr. Flávio Novaes. Flávio Novaes foi um cara muito, que ajudou muito a torcida no começo, né? Os meninos aí com a carteirinha da Tapaué, primeiro Eu me boné da lembro, TUF, né? a Ele carteirinha da Tufa, patrocinou, né, que era tipo cartão de crédito cartão de já, crédito, né, cara? Bem legal, ajudou bem. bastante a torcida. Pois é, então o Flávio assim, foi um cara muito que ajudava muito a torcida. E ele disponibilizou lá, né, o galpão, né, da Tapaué, né? E as costureiras. As costureiras, eu não sei se foi o Cláudio, se não sei como é que foi, se foi o Valério que conseguiu essas costureiras para fazer as costuras desse bandeirão, né? E aí, depois que o bandeirão costurado, a gente tinha que ter um local para a gente fazer, né? Aí a Nirac Jeans, né? Que é através do Fernando Moraes, que era um dos diretores lá da Nirac, que era Fortaleza, era conselheiro de Fortaleza, ele disponibilizou lá o galpão, né, da Nirac para a gente fazer essa pintura. Eu me lembro até conversando agora com o Caso Marco, que na época que a gente contratou um pintor, né, para fazer a pintura, acho que, se não me engano, era o Cazuza, que ele trabalhava com pintura de placas e tudo, e ele pegou e fez a pintura do bandeirão. E no dia E lá, era cara, tinta assim, óleo, era? era acho que era tinta óleo, exatamente. Aí ficou pesado, viu, bandeirão? E assim, a questão O da tinta, tecido outra já era questão, né? pesado, né? Falou na tinta, agora eu me lembrei também da Fortaleza Tintas e do Leão das Tintas, né? Me lembro que Fortaleza Tinta era o Pedro Paulo, né? Que doou a maior parte das tintas, e logo em frente tinha Leão das Tintas também, né? Que se engajou e também patrocinou, né? Deu as tintas pra gente fazer a pintura do bandeirão. E lá no dia, cara, na hora de Paiva, que era o Deu quanto bandeirão. tempo, Paulo, para esse bandeirão ficar pronto? Ó, quando foi em janeiro, a gente tinha ideia, né? Assumir, a gente não tinha nem. Eu acho que quando foi. A gente conseguiu que o Valéria conseguiu o tecido, foi em março. Aí eu acho que chegou no final de março, aí foi a questão de costurar, né? Lá na Tapaué, levar para pintar lá na Nirac, né? Que por sinal, cara, que essa pintura, quando a gente pintou lá na quadra, né? Que era uma quadra da Nirac, cara, quando a gente tirou o bandeirão, tava lá a mancha, né? O A bandeirão todo sombra, né, do pintado, bandeirão toda no o piso, né? carbono. Cara, porra, cara, e agora? Aí a gente levou, aí, assim, na segunda-feira, né, depois que a gente botou o bandeirão, o cara me ligou, né? Cara, eu fiquei sem jeito, porque eu não sabia o que fazer, né? Pra fazer, pra tirar essa tinta, como é que tiraria, né? Essa tinta lá do chão, sabe? E aí vamos agora a questão de levar pro estádio, né? A questão do bandeirão. Vamos lá, peraí. Mas Bora antes de lá. falar isso aí, eu estava Hum. aqui observando, né? O tecido já era pesado. Ainda foi utilizada a tinta a óleo para ficar mais pesado ainda, né? É, E o Eberson está dizendo aqui que no dia da estreia ainda choveu. Aí foi, tu né? multiplica aí, e potencializa aí o peso de carregar esse bandeirão. Aí como é que foi, né? Para carregar esse bandeirão até o estádio e na volta do estádio. Cara, tinha um caminhão, acho que não sei se era do Samuel, o componente, ou foi algum pessoal do tecido que conseguiu. A gente colocar dentro do caminhãozinho, né? Tinha todo Através do mundo. trabalho, Cara, quando a gente rolou, porque precisava assim, de muita gente, né? Acho que tinha mais de 30 pessoas lá na por Nirac. isso na Nirac, né? Todo mundo assim é voluntário, né? E você vê como a turma já tinha força, né, nessa época. E, cara, a gente botava no ombro, enrolava, né? Enrolou todinho um bandeirão. Ele ficou a noite todinha secando lá. E no dia que a gente foi pegar pra gente rolar o bandeirão. Aí foi quando a gente rolou o bandeirão que a gente viu a mancha lá na quadra. Aí a gente colocava no ombro, parecia assim uma cobra imensa, assim, a gente colocando lá no dentro do caminhão e enrolando assim pra caber dentro do bandeirão, né? Caber dentro do caminhão. E esse Aí, bandeirão ficava guardado aonde, Paulinho? rapaz, o bandeirão, na época, eu acho que era o Samuel, ele levava e aí os meninos descarregavam. Eu não sei o local, assim, realmente onde o bandeirão ficava, sabe? Eu não Ele sei o chegou a local. ficar na sua casa alguma vez? Não, não ficou lá em casa. Não ficou lá em casa, não. Não ficou. Não, que eu Não. saiba, não, não. Que eu me lembre, não, sabe? Assim, porque faz muito tempo, assim, mas eu sei bem que eles guardaram esse bandeirão. Não sei se ficou lá em casa, se cabia lá em casa, não sei se cabia.
Eu sei que no dia, cara, que quando a gente abriu, né, o bandeirão, que a gente ficou assim embaixo do bandeirão que ele passava. E aí, assim, depois no outro dia, cara, a gente viu muita gente assim, que furou, né, com poda de cigarro, né, a gente rasgou, né, porque você ficava debaixo, você ficava meio sem ar, né. Mas foi uma sensação muito bacana, cara. Foi uma sensação Isso na assim, estreia, né? indescritível. Foi na estreia, isso na estreia. E depois Pois aí, é. cara, foi assim, foi o grande marco da torcida, sabe? Assim, eu acho que o Bandeirão, a torcida começou a crescer, muita gente procurar, né? Foi o grande lance de marketing, né? Acho que da Aproveitando TUF. aqui já a próxima pergunta, né, que tem a ver com Bandeirão. Mas antes eu estava aqui calculando o tempo, porque, se eu não me engano, com 1 hora de live, aí o Instagram derruba. Se a Derruba, gente né? cair, aguardem só alguns segundos, A tá, gente pessoal? levanta de novo. A gente volta aqui. É só o tempo de eu salvar ali no IGTV, para o A pessoal que gente não está volta. assistindo agora, a gente volta, tá certo? Tem mais conversa ainda para a gente trazer aqui. De que maneira foi que esse bandeirão contribuiu para a TUF a partir da sua estreia? Cara, foi assim, a torcida começou a crescer, né? A gente já perdeu assim até o controle, porque era assim, era uma procura, tinha que mandar fazer blusa, vendia, boné vendia, sabe? E assim, aí essas coisas, assim, às vezes eu vendia lá de casa, aí a gente já não tinha como ter esse controle, né? Aí tinha o Neto, né? A Lúcia, né? O Neto Sasso, que disponibilizou, né, a loja dele lá na Senador Alencar, uma loja pra gente. Ele tinha um mercadinho, ele ficava lá disponível, ele podia atender a pessoa, podia ir lá e comprar a blusa. E aí ele ficou responsável, né, por essa questão da venda das blusas, sabe? Porque a gente já não tinha mais o controle porque a procura realmente foi muito grande. É tanto assim que o Bandeirão, né, como fosse o divisor de águas da TUF, né? É tanto que os Dinos, antes do Bandeirão, né, após o Bandeirão já vem a galera da velha guarda e tudo. Então os Dinos ficou como esse divisor, né, o Bandeirão, né, dessa geração dos Dinos e a geração que já entrou depois dos Dinos, né? Eu sei. Inclusive tem um urubu aí, lembrando de outro episódio, mas eles esquecem também as mãozadas que eles levavam no pé do vidro até esse momento aí, né? Eles vão lá para roubar o bandeirão dos outros, só para poder. E nem levaram todo, levaram só um pedaço, otário. Enfim, vamos voltar aqui, né? Vamos lá. Então, na verdade, Paulo, eu acho que esse bandeirão ele serviu primeiro, né, para a gente saber que a turma estava coesa, né? Naquele momento ali, a turma estava coesa, tanto que conseguiu fazer com que tudo ficasse em segredo até o dia da estreia. O Foi, outro cara. lado, eu me lembro que o outro lado tinha um bandeirão, né? Uma bandeira grande, que eles chamavam de bandeirão, né? E que a TUP esperou eles estenderem lá o pano de chão deles, né? Para depois ela abrir o bandeirão. Eu me lembro disso, Cara, eu estava na Bafo do Leão ainda, mas eu me lembro perfeitamente do bandeirão se estendendo na arquibancada, porque eu estava longe, não estava lá legal. Eu queria ver debaixo se eu do tive essa bandeirão. visão. Eu não tive, né? Porque debaixo do Eu bandeirão. tive, eu tive essa visão. Você viu só pelos vídeos, né, que o Francisco gravou lá, que o Rodrigo gravou, enfim. Mas muito lindo esse bandeirão, marcou. Inclusive, a gente vendeu vários adesivos, né? Foi. A estampa desse bandeirão também, Foi um enfim. marco, cara, pra torcida. Já que a gente falou de logística anteriormente, conta aí um pouco sobre como é que funcionava a logística da torcida para ir, para voltar para os estádios. Acho que já chegou a falar sobre isso, né? Mas fala de novo. Assim, os jogos do PV geralmente se concentravam lá na minha casa, no bairro de Fátima, né? Que era próximo. A gente se reunia lá e lá já estava tudo, né? E a gente já ia caminhando mesmo, né? Os meninos que vinham de carro deixavam às vezes o carro lá em frente, lá em casa. E a gente já saía lá de casa caminhando para o estádio, né? Então a gente guardava, né? Saía lá de casa com o material e na volta a gente guardava lá, entendeu? E os meninos estavam de carro e já saíam, tá? Assim, praticamente era assim. Nos jogos do Castelão, né? Às vezes, quando às vezes a gente também levava mais equipamento, levava lá, a bateria ficava maior. A gente às vezes dividia, né? Eu trazia uma parte lá para minha casa e às vezes o Cláudio levava uma parte para casa dele e o Epson também levava uma parte para casa dele. Era mais ou menos assim essa logística, né? E a gente se dividia um pouco também. Mas geralmente nos jogos do PV e tudo mais, tudo é concentrado lá na residência, lá na Deputado João Pontes, que era bem pertinho do PV. Sei, pronto. Agora esse urubulino aí vai ficar só na dele. Não tem mais voz para ele aqui, não. Sai fora, meu irmão. Enfim, galera, então, voltando aqui para a gente
dar prosseguimento. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de live aqui. Faltam ainda 3 minutos para cair. Então vamos lá. Ó. Já que a gente falou da logística, né, e tudo, eu vou só lembrar que eu carreguei muito tambor na cabeça, hein? Para deixar lá no depósito que a gente guardava os instrumentos lá na casa do teu pai. Carreguei muito tambor na cabeça. Voltando a falar sobre o funcionamento da diretoria, né, a diretoria que você montou, explica aí como é que funcionava o marketing da TUF naquele tempo, Paulinho. Cara, o marketing era o boca a boca, né? A gente ia nas rádios, né? E tinha eu, o Carlos Magno era o diretor, né? Responsável por essa parte da comunicação, ele se expressava muito bem, falava muito bem. E aí a gente foi para a rádio, né? A gente ia para as rádios, a gente ia em todas as rádios, né? A Rádio Assunção era que a rádio que mais, assim, era mais aberta, né? Mais ligada à Fortaleza. Mas também tinha na Vez Mares, a gente falava para na Vez Mares, às vezes o pessoal falava, né? Ah, porque uma Vez Mares, eu falava, não, porque eles recebem a gente, né? E a gente não discriminava, né? A gente ia mesmo, tá? E o Júlio Salles era uma pessoa que recebia muito bem a gente, era um cara que dava muita força para a torcida. A gente ia hoje muito nas 11 horas da noite, que eram as últimas do esporte, o Júlio Salles recebia a gente lá. E o interessante é que Nessa época não tinha mais que dormir cedo, não, né, Paulinho? Não, não. Aí a gente saía meia-noite lá da rádio, sabe? Era bem legal o movimento. E teve uma, eu me lembro que Ainda tem um assim, programa, viu? Ainda tem um programa, ainda às 11 tem. horas. Tem. Ah, que legal. Tem E aí meio-dia, o Júlio 11 horas da Salles, manhã, tem 11 da manhã, tem 6 da tarde, se eu não estou enganado, e 11 da noite. uhum. Só que as 11 da noite é as últimas, né? As últimas do esporte. E aí, assim, até no Estatuto da TUF tem a questão do sócio benemérito, né? E na época a gente homenageou, né, o Júlio Salles como sócio benemérito, recebeu uma carteirinha lá da torcida, sabe? E foi muito bacana, assim, porque ele ficou muito feliz, né? Ele ganhou uma blusa da torcida. E ele ficou muito feliz por isso, nessa hora, assim, né? Agradeceu muito. E foi um momento muito bacana, sabe? O Júlio Salles assim, foi um cara que ajudou muita gente nessa divulgação, sempre falava bem da TUF. E foi muito bacana isso aí, esse momento, né? E teve um momento também da questão que a gente começou a ter um programa além dos informativos, né? Logo que a gente lançou o Bandeirão, a gente lançou um informativo com a foto do Bandeirão, informando, né, todo o patrimônio que a gente tinha na época, né? A gente divulgou o hino da TUF, né? Que foi feito pela Fátima e pelo Jacques de Carvalho, né? Que também fez o hino do Fortaleza. Então, essa dobradinha da Fátima com o Jacques de Carvalho, né? Para fazer o hino da torcida, foi muito legal. E tinha também nesse informativo da gente o hino da torcida. E assim, já foi um informativo bem legal esse terceiro, né? Porque tinha foto do Bandeirão, já foi impresso na gráfica, já tinha mais recursos para fazer as coisas acontecerem, sabe? Sei. Paulinho, eu vou dar um tempo aqui, que já vai inteirar 1 hora de live, tá certo? E a gente volta na sequência. Pessoal que estiver assistindo aí, deixar aqui um abraço para o Márcio Borges, nosso amigo Márcio Ninja. Esse é o primeiro ninja que aparece na TUF, e depois aparecem outros aí também. É o homem da bota, do coturno, né? Abraço aí, amigo. Tudo de bom aí. Galera, só um tempinho, beleza? Aguardem que a gente volta já. Ok.